Olá! Hoje vamos continuar com a Revolução Francesa. Então, História, 8º ano, eu sou o professor Leonel Pessoa e juntos vamos continuar a parte 2 da Revolução Francesa. Aquela de 1789 a 1799. Vamos lá! Bom, então eu falava para vocês no vídeo anterior que a França ela foi tomada por rebeldes do Terceiro Estado e se instituiu na França uma república. Vejam, essa república ela era chamada de Convenção Nacional. Era a fase da Convenção Nacional. Neste período, nós temos aí a abolição da monarquia constitucional. A monarquia constitucional é aquela em que o rei obedecia a uma constituição. Os poderes do rei já estavam restritos à lei. Agora, essa lei nem sempre funcionava. Essa é a grande verdade. Então, esse período é um período de proclamação da República. Isso aconteceu em 22 de setembro de 1792. E a Assembleia Nacional passa a ser chamada de Convenção. É por isso que esta fase de 1792 a 1795 é chamada de fase da Convenção Nacional. A Convenção passa a ser eleita por voto universal, masculino. Veja, detalhe importante. Na monarquia constitucional, o voto ele era censitário. Só poderia votar aquele que tinha uma quantidade X aí de renda, né? Ou de poder, ou era nobre, ou tinha alguma influência. Ou seja, o voto ele era censitário. E agora, na Convenção Nacional, o voto passa a ser universal, não é verdade? Então, no voto universal, todos podem votar, independente da renda. E a família real francesa aí vai ser condenada por traição e vai acabar sendo, guilhotinada. Verdade, Luís XVI vai perder a cabeça durante a fase da Convenção Nacional. Muito bem. Estes são os principais líderes jacobinos. Bom, no início da Revolução Francesa, nós temos aí uma liderança pelos rebeldes, que não eram tão rebeldes assim, liderados pela alta burguesia, que eram girondinos. Mas por um pequeno pedaço de tempo, né? Período de tempo. E o outro grupo, o grupo mais radical dos rebeldes revolucionários da França do final do século XVIII, são os jacobinos. Jacobinos é uma espécie de partido de extrema esquerda. Entendeu? Então os jacobinos eram radicais. Esses aqui são os três principais: Danton, Marat e Robespierre. Grava o nome desse último, Robespierre. Esse cara foi o mais radical de todos. Provocou a execução, o terror na França. Quem fosse contra as ideias da Revolução era guilhotinado sumariamente. Não tinha nem julgamento. Inclusive, Robespierre mandou guilhotinar, inclusive Danton foi guilhotinado aí a mano de Robespierre. E outros grandes, outros partidários jacobinos também foram guilhotinados. Exceto o Marat aí, que o Marat foi envenenado. A namorada dele causou um grande alvoroço na França. A Charlotte, ela envenenou ele, né? Foi uma estratégia lá para tirar ele do comando, para tirar ele do comando aí dos jacobinos. Tudo bem. Então a fase dos jacobinos, nós temos aí a fase do terror, que é de um ano, de 1793
a 1794. Né? Então a fase ela é radical, nós vamos ter censura, tortura dos contra-revolucionários. Robespierre, que é o líder dos jacobinos, conduziu aí a fase do terror. Mais à frente eu vou falar para vocês do terror branco, mais à frente. E levou também para a guilhotina seus opositores e seus amigos. Professor, seus amigos? Sim, seus próprios amigos. Inclusive, jacobinos vai ter uma ala de moderados e uma ala de extremistas. O próprio Danton, ele é da ala moderada e por isso ele vai ser executado na guilhotina. A guilhotina é aquele instrumento, né, que tem uma lâmina cortante. O carrasco puxa a corda e a guilhotina decepa, né, degola a cabeça do indivíduo. Infelizmente era assim que os jacobinos faziam. Era assim que Robespierre fazia um show lá na França, né, um show de mortes. Infelizmente era desse jeito. A ideia era aterrorizar as pessoas, né? Aterrorizar para as pessoas não fazerem mais nada, não se revoltarem contra o período revolucionário. E os girondinos retira os jacobinos do poder através de um golpe. E aí eu vou falar para vocês desse golpe já aí no novo calendário revolucionário, né? Aí a reação termidoriana, é a famosa reação termidoriana. Por que termidoriana? Eu vou já falar sobre isso. Então Robespierre foi julgado, condenado e também foi guilhotinado aí em 1794. Vamos aqui à fase dos diretórios. Esta fase eu vou falar dela mais adiante. Talvez até em outro vídeo eu vou falar ela com mais calma. Então a fase dos diretórios é a fase de elaboração da Constituição 3, que é a Constituição de 1794 a 1795. A República era governada por diretórios, né? Veja, na Convenção Nacional, a Constituição que foi elaborada, a Constituição Republicana, a Constituição do ano 1, ela não foi colocada em prática, porque aconteceu tantos movimentos ao mesmo tempo que ela acaba não sendo colocada em prática. Mas aqui no período dos diretórios é diferente. Os diretórios é o quê? É os jacobinos, aliás, os girondinos, a alta burguesia, retoma o poder da França. Né? Então, depois da fase do terror, a fase dos extremistas, do Robespierre, a fase da República, da Convenção Nacional, os diretórios vêm aí com a alta burguesia e ela retoma o poder da França. E a República ela se transforma aí, ela vai ser governada através de diretórios. E restabelece, a primeira coisa que há na fase do diretório é o restabelecimento do voto censitário. É lógico, né? A alta burguesia não vai querer a participação do povo no poder, não vai. O poder executivo deveria ser formado por 5 membros, então o diretório era formado por 5 membros. E teve como oposição, claro, os jacobinos e os realistas. Professor, quem são esses realistas? Esses realistas são aquele grupo ligado ao rei Luís XVI. Né? É a ala ligada ao rei, que queria voltar com um novo rei. Então a ala é ligada ao rei, né? Eram políticos ligados à realeza, por isso aí os realistas. E a fase do terror branco, porque os girondinos vão fazer vários assaltos aí, a se manifestar aí contra os jacobinos. Daí a fase do terror branco. E com o fim, a revolução ela vai acabar aí com a chegada do herói Napoleão Bonaparte, lá no golpe de 18 do mês de Brumário, ou o golpe do 18 Brumário, né? Napoleão Bonaparte, que é um general que vai lutar aí nas fronteiras da França por muito tempo, apesar de ser jovem, né? Ele vai acabar governando a França por aí 1799, finalizando o período dos diretórios. Ele vai governar aí através de consulados. Mas a gente vai falar isso numa outra oportunidade.
Vamos às questões. Primeira questão. Aponte quais foram as primeiras decisões tomadas pela Convenção Nacional da França durante a Revolução Francesa. A primeira decisão, minha gente, da Convenção foi a abolição da realeza. O rei foi retirado do poder e foi proclamada uma república, aí em 22 de setembro de 1792. Né? Decidiu-se também que o rei deveria ser julgado por traição. E ele foi julgado, condenado à morte e foi executado em praça pública, guilhotinado. O rei. É isso aí. Muito bem, é mais ou menos aí. Você vai lendo e vai respondendo. Na fase da Convenção Nacional, 1792 a 1795, descreva aí o que defendia os jacobinos. Os jacobinos defendiam que o Estado deveria assegurar a todos, sem descrição, sem distinção, a todos os cidadãos, os bens necessários à sobrevivência. Agora, se essa necessidade sobressaltasse a propriedade privada, por exemplo, não interessa. Se fosse preciso tomar a propriedade de alguém para suprir essa necessidade, que fosse tomado. Sobretudo a propriedade de um nobre, né? E a ideia também era procurar cortar todos os vínculos aí com o rei. Tudo que era ligado à realeza foi cortado. A partir aí dos jacobinos. Próxima questão. Terceira questão. Comente sobre a criação do novo calendário na França durante o período da Convenção Nacional. É lógico, isso aí é muito comum em qualquer tipo de revolução. Uma revolução, daí o nome, né? Revolução. Quando você tem uma revolução, você tem um novo calendário, são novos tempos, é um novo mundo que vai se formar ali, que vai se formar ali naquele local. Então, na França não foi diferente. Os jacobinos ali instituíram, os revoltosos, um novo tipo de calendário. Calendário de um mês, cada mês ia durar 30 dias. Então, era um calendário que foi iniciado aí em setembro, 23 de setembro de 1792, com a instauração da Primeira República. Quarta questão. Descreva alguns pontos da Constituição do ano 1, criada na fase da Convenção Nacional. Alguns pontos da Constituição do ano 1, criada na fase da Convenção Nacional. Alguns pontos importantes, sem dúvida nenhuma, era que essa Constituição ela era republicana, ela era igualitária e também defendia o voto universal. Era aquele voto onde todos poderiam participar, né? Todos os homens, presta atenção, os homens poderiam participar, nesse caso aqui da França, e que não exigia a comprovação de renda. Desculpa. Veja, no voto censitário, que era o voto lá da monarquia constitucional, lá do Luís XVI, exigia a comprovação de renda. O voto você poderia votar desde que você apresentasse sua renda, né? Ou que você tivesse algum tipo de influência, algum título de nobreza, alguma renda, aí você poderia votar. Agora não. Agora com a Convenção Nacional não. Todos os homens poderiam votar, participar, independente da renda. Ok? E quando ela entrou em vigor, logo em 1793, ela já entra em vigor. Já em vigor quer dizer que ela entra em funcionamento. Só que essa Constituição, devido a tantos problemas que houve na fase aqui da Convenção Nacional, essa Constituição acaba perdendo a sua força, acaba perdendo a sua eficácia, ela acaba nem funcionando na prática, infelizmente, né? Muito bem, vamos à próxima questão. Quinta questão. Com a instalação da República na França, explique o que foi feito com Luís XVI. Eu já falei sobre isso, né? Luís XVI foi preso, ele tentou fugir, já nas fronteiras ali da França, eu até falei sobre isso, mas foi pego,
né, ele e sua família, e foi levado para Paris, foi julgado aí pela Revolução e foi condenado à morte. E foi guilhotinado em praça pública, para todo mundo ver, a cabeça dele rolando. E foi exposta a cabeça de Luís XVI, para todo o povo ver. E tem um exemplo, né, sobre isso. E ali a questão da cabeça de Luís XVI, da morte de Luís XVI por traição, isso representa também a morte do antigo regime. A ideia era acabar com o antigo regime, né? A ideia era essa. Vamos lá, continuando a questão. E qual foi a reação dos governantes dos estados vizinhos da França? Bom, minha gente, os governantes como a Áustria e outros países aqui que ficavam próximos da França, eles não gostaram, né? Eles, eita, nosso vizinho aqui na França está tendo um movimento revolucionário, esse movimento pode vir para cá, então nós vamos nos preparar aqui. Eu não quero essa confusão aqui no meu país. Então, eles começaram a ir para as fronteiras com a França, inclusive atacar, tentar invadir a França, como é o caso da Áustria, né? A Áustria, ela invadiu, tentou aí vários movimentos de invasão na França, né? Muito bem, próxima questão. Comente sobre as consequências do assassinato do líder dos jacobinos, Jean Paul Marat. Minha gente, esse foi um assassinato interessante, porque Jean Paul Marat era um grande líder jacobino e ele foi assassinado pela namorada, né? Sua namorada envenenou ele e ele acabou morrendo. E isso provocou, jogou mais gasolina na revolução. Isso estourou, isso explodiu ainda mais, sacudiu ainda mais os revolucionários. É aí onde tem o Robespierre, onde vai estabelecer uma fase dura aqui na França, né? A fase do terror. É uma espécie de vingança contra os contra-revolucionários. Contra-revolucionários eram aqueles que não estavam de acordo com o pensamento dos jacobinos, com o pensamento aí da revolução. Os que não aceitavam a revolução. Então eles eram contra-revolucionários. E a morte do Marat, isso provocou uma reação imediata, né? Então os jacobinos reagiram imediatamente. Vamos à próxima questão. Aponte algumas medidas tomadas pelo Comitê de Salvação Pública na França durante a crise da fase da Convenção Nacional. Então essa foi uma das estratégias adotada aí pela Convenção Nacional, foi criar o Comitê de Salvação Pública. Esse comitê, minha gente, ele tem alguns pontos importantes que eu vou dizer aqui para vocês. Ele instituiu aí o ensino público gratuito e obrigatório, também congelou preços de produtos, a chamada Lei do Preço Máximo, e também melhorou aí alguns salários e também legalizou salários e realizou também uma reforma agrária. E outra coisa importante, nesse período aqui da fase do terror, né, a fase do terror, muitos nobres começaram a fugir da França, começaram a ir para outros países com medo dos revolucionários. Então, os bens deixados por esses nobres, como castelo, terras, os bens deixados por esses nobres que emigraram, que saíram da França, entraram na reforma agrária. Os revolucionários liderados pelos jacobinos pegaram esses bens e distribuíram com o povo, certo? Então isso aconteceu. Também instituiu aí o divórcio, aboliu a escravidão nas colônias francesas. Isso aqui é muito importante, esse ponto. Isso foi feito pelo Comitê de Salvação Pública, né? Oitava questão, com base no resumo, lá naquele resumo que vocês viram, e algumas pesquisas que vocês podem pesquisar aí na internet, comente sobre a fase do terror que ocorreu durante a Convenção Nacional aí, de 1792 a 1795 na França. Essa fase, minha gente, eu já acabei de falar, eu falei muito sobre ela. Essa fase é uma fase em que os jacobinos são liderados aí por Robespierre,
a fase da Convenção Nacional, a fase em que Marat acaba sendo assassinado e Robespierre parece que enlouquece, né? Ele fica sem conversa. Quem se manifestar contra a revolução vai ser perseguido, condenado e executado na guilhotina. Inclusive os amigos de Robespierre. Robespierre vai fazer isso todo dia praticamente na França. Então é uma maneira que ele vai encontrar de sufocar os revolucionários. Só que não vai conseguir. Inclusive ele, Robespierre, também vai ser guilhotinado depois, né, em 1794. Muito bem. Então essa fase do terror é a fase mais radical da Revolução Francesa, né? É a fase mais dura, de maior perseguição aos contra-revolucionários. É a fase mais sanguinária. Acredita-se que na fase do terror, cerca de 35 mil pessoas tenham sido guilhotinadas, executadas, né? Sem julgamento de nada. Muito bem, vamos adiante. Nona questão. Indique quais as principais divergências entre os membros da Convenção Nacional durante a fase do terror na França. As principais divergências, minha gente, era que nós tínhamos aí uma ala que se forma, né, um grupo que se forma, que se divide dentro dos jacobinos. Nós vamos ter o grupo dos moderados, jacobinos moderados, e aí eu falo da figura de Danton, e a figura dos extremistas. E aí eu lembro do Robespierre. E o Robespierre não vai aceitar essa coisa de moderado do Danton, por exemplo, que também é dos jacobinos, do Partido Jacobino. É um partido político, é uma ideologia dos jacobinos. E vai acabar mandando guilhotinar Danton. Robespierre manda guilhotinar, manda matar Danton, né? Executar em praça pública. Então essa fase dos extremistas, jacobinos extremistas, ela não vai durar muito tempo. É lá na fase do terror. Vamos adiante. Então essas eram as diferenças, não é? Entre um e outro. A fase do terror e a outra. A divisão aí acontecia desse jeito. Então vamos à 10ª questão. Explique quais as medidas tomadas por Robespierre para tentar fortalecer seu poder no comando do governo da França. Quais eram as medidas que ele tentava aplicar aí, minha gente? Os jacobinos, ele adotou medidas duras, né? Quais medidas tomadas por Robespierre? Então eu acabei de falar sobre isso, né? São medidas duras, repressoras contra os contra-revolucionários, inclusive contra os amigos da Revolução e os inimigos e amigos também, né? Então as medidas foram essas: guilhotinar, executar, né? Adotou medidas aí pesadas contra os moderados, jacobinos moderados, inclusive aqueles liderados aí por Danton. E os principais chefes aí foram guilhotinados. E essas medidas adotadas por Robespierre acaba deixando ele muito impopular. Ninguém aguenta mais esse Robespierre, ninguém aguenta mais o poder dos jacobinos. É aí onde ocorre um golpe de Estado na França. A alta burguesia, liderada pelo partido político dos girondinos, vai assumir o governo da França. E Robespierre também vai ser guilhotinado. Essa fase é a fase dos diretórios. O governo da França vai ser governado aí, vai ser feito por diretórios. E aí começa a fase do terror branco, até a chegada de Napoleão Bonaparte com o golpe de 18 Brumário, que eu vou falar isso num outro vídeo, ok? Então essa é a fase dos diretórios que eu acabei de dizer, chamada também de reação termidoriana. Então, pesquise no resumo ou na internet sobre o fim da fase do terror, que foi chamada de reação termidoriana. Então, a reação termidoriana é esse contragolpe, esse golpe que é dado pelos girondinos, pela alta burguesia, né? Por que termidoriana? Muito aluno pergunta para mim isso na aula. Professor, por que termidoriano? Era o nome do mês, do calendário revolucionário. Então era o calendário do termidor.
Por isso, reação termidoriana. Ok? Então, é aqui onde os girondinos, a alta burguesia, vai dar um golpe de Estado e vai tirar os jacobinos do poder. Inclusive, o próprio Robespierre vai ser o primeiro a ser condenado e a ser executado aí pela guilhotina. Então aí nós vamos ter um governo dos diretórios, né? E a fase do terror branco, onde os jacobinos e os realistas vão ser perseguidos, sobretudo os jacobinos, até que essa confusão acaba na França com a chegada de Napoleão Bonaparte. Ou então aumenta, né? Então Napoleão Bonaparte acaba aí com o governo dos diretórios e institui um novo tipo de governo, que é o governo dos consulados. E depois aí nós vamos ter uma ditadura, mas é mais adiante. Um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Tudo bem? Obrigado pela atenção de todos vocês. Bons estudos!